47 O tempo urge. Quando o Senhor determinou que algumas das virtudes celestes viessem ao mundo, trazendo felicidade para as criaturas, a fé acercou-se do homem, antes das demais, e disse-lhe compassiva: o poder superior governa-nos o destino. Confia na providência do Pai misericordioso e aprende a contemplar mais longe. O homem sorriu e replicou: o tempo urge. Viverei seguro na máquina de ganhar e guardar facilmente. Não aceito outras deliberações que não sejam minhas. Veio a humildade e pediu: meu filho, não te vanglores do que possuis, porque Deus concede os recursos no momento preciso e retoma-os, quando julga oportuno. Sê simples para contentar a ti mesmo. O tempo urge, exclamou o homem, sarcástico, e se o minuto é meu, que me importa a eternidade? Gozarei o dia, segundo meus desejos. Não tenho necessidade de submeter-me para ser feliz. Chegou a bondade e suplicou: ajuda no caminho para que outros te beneficiem. Nem todos os instantes pertencem à primavera. Sê compreensivo e generoso. O rico pede cooperação fraternal, a fim de que o fortuna o não ensegueça, e o pobre reclama concurso, para que a escassez não o conduza ao desespero. O tempo urge, gritou o homem, e não posso deter-me em ninharias. Quem dá, espalha, quem nega, concentra. Minha defesa aparece em primeiro lugar. Surgiu a paz e implorou: amigo, esquece o mal e glorifica o bem. Não entronizes a discórdia. Cede em favor dos necessitados. Não te detenhas no egoísmo voraz. O tempo urge, respondeu o homem, e se eu renunciar em benefício alheio, que será de mim? Cedendo, perderei. Não guardo vocação para a derrota. Em seguida, compareceu a paciência e aconselhou: age com calma. Não exijas serviçais em toda parte, porque a tarefa de outros é igualmente respeitável. Socorre os semelhantes, conscientes das próprias necessidades espirituais. Não esmagues as esperanças dos pequeninos e atende à justiça onde estiveres. O tempo urge, repetiu o homem irônico, e as horas correm excessivamente apressadas para que me entregue a problemas de tolerância. Fixando direitos alheios, não perceberei os que me dizem respeito. Logo após, abeirou-se dele a compaixão, implorando: irmão, apieda-te dos fracos. O interpelado não lhe permitiu continuar. O tempo urge, bradou, e a questão dos pusilânimes não me atinge. Sou forte e nada possuo de comum com os inúteis e inábeis. A caridade apareceu e apelou: meu amigo, perdoa e ajuda para que a tranquilidade more contigo. Tudo passa na carne. A eternidade reside em teu coração. Por que não te amoldares à lei do amor, a benefício da própria iluminação? O homem, porém, redarguiu, entediado: o tempo urge. Deixem-me. Conheço o caminho e venerei por mim. Quem perdoa, opera contra a dignidade pessoal e quem muito ampara desampara-se. Então, reconhecendo o Senhor que o homem estragava o tempo e consumia a vida, inutilmente, sem qualquer consideração para com as virtudes salvadoras, enviou-lhe alguns dos seus poderes, de modo a chamá-lo a juízo. Aproximou-se inicialmente a dor. Não lhe deu conselho algum. Privou-o do equilíbrio orgânico e acamou-o. O homem modificou gesto e linguagem, suplicando: o tempo urge. Logo após, veio a verdade e apodrece-lhe o corpo. O homem rogou: piedade! Piedade! Salvem-me! A verdade, contudo, limitou-se a dizer: o tempo urge. Em seguida, veio a morte. O homem reconheceu-a, apavorado, e pôs-se a gritar: livrem-me do fim. Não posso partir. Não estou preparado. Socorro! Socorro! A morte, no entanto, repetiu: o tempo urge. E arrebatou-lhe a alma. 48 Oração do 2 de novembro. Senhor, deste-nos a verdade. Criamos a mentira. Acendeste a luz. Disseminamos a treva. Ensinaste o bem. Praticamos o mal. Concedeste-nos o dom da vida. Semeamos o vírus da morte. Proclamaste a liberdade pela obediência aos eternos desígnios. Instituímos o cativeiro através das paixões inferiores. Aconselhaste que nos amemos fielmente uns aos outros. Fizemos a separação e o sectarismo. Cultivaste flores de amor.
Alimentamos espinhos de ódio. Exaltaste a fraternidade. Intensificamos a sombra homicida. Traçaste campos de serviço promissor. Enfileiramos cemitérios e ruínas. Facilitaste-nos enxadas e charruas. Convertemo-las em projéteis e baionetas. Mandaste-nos o enxofre que cura, o salitre que aduba e o carvão que aquece. Transformamo-los na pólvora que mata. Afirmaste que teus discípulos chegariam de todas as partes do planeta. Amaldiçoamos aqueles que não comungam conosco. Organizaste caminhos de aproximação entre os homens. Construímos trincheiras. Criaste a chuva benéfica. Realizamos bombardeios. Plantaste árvores benfeitoras. Fabricamos espadas mortíferas. Aceitaste a cruz da redenção. Levantamos a cruz do crime. Exemplificaste o sacrifício supremo. Disputamos o campeonato do egoísmo. Escalaste o monte da humildade. Descemos ao abismo do orgulho. Deste-nos todo o bem, renunciando. Menosprezamos tuas bênçãos e dádivas, exigindo sempre. Por isso mesmo, Senhor, porque envenenamos as fontes de tua misericórdia, vemos a civilização amargando angústia e agonia. Fez-se ao passado delituoso, encarnados e desencarnados, somos de nossas próprias fraquezas. Hoje, pois, que os mortos da carne e os mortos que não vivem muito distantes do sepulcro se reunirão, ao pé dos túmulos, e permutarão saudades e preces, no santuário do Espírito, ajuda-nos a compreender as verdades da vida eterna. Atende, Senhor, a nossa rogativa. Fez que teus verdadeiros emissários esclareçam o nosso entendimento, para que sintamos a extensão de nossos débitos. Abre-nos os olhos espirituais, para que vejamos o caminho. Enquanto a poeira da carne confunde os nossos irmãos no mundo, grandes multidões, nos planos inferiores, estão perturbadas pela poeira da sepultura. Confessamos a nossa falência espiritual e reconhecemos as nossas dívidas. Sabemos, porém, Senhor, que somos portadores da consciência divina. Somos, contigo, herdeiros do Eterno Pai e não ignoramos que algo esperas de nós, como esperamos de ti. Atende-nos, pois, Mestre amado, para que resistamos às trevas e trabalhamos por nossa iluminação, à espera do milênio futuro. Peregrinos esperançosos reunimo-nos hoje, na estrada da vida, suplicando a bênção do teu olhar. Comprimem-se turbas aflitas por ver-te. As viúvas de Naim, os jairos vacilantes, os centuriões atormentados, os discípulos medrosos, os aleijados e os cegos, os coxos e os leprosos, as filhas angustiadas de Jerusalém aguardam, de novo, a tua passagem. Há também Lázaros sepultados, desde mais de 4 dias, em túmulos caiados, esperando tuas palavras de ressurreição para se levantarem. Suplicam maternas aliam-se ao choro das criancinhas. Auxilia-nos, Senhor, a quebrar nossas velhas algemas. Vidente divino ensina-nos a ver. Sol de esperança ilumina os que se confundem na sombra. 2 de novembro, dia de finados. O estrela gloriosa da vida mostra-te no cume da montanha, clareando o caminho dos que vagueiam, sem rumo, nos extensos vales da morte. 49 na glória do Natal. Senhor, Rei divino projetado às sombras da manjedoura, diante do teu berço de palha recordo-me de todos os conquistadores que te antecederam na terra. Em rápida digressão, vejo Sesostres, em nome do Egito sábio, e Cambises, o rei dos persas, ocupando o vale do Nilo, antes poderoso e dominador. Recordo as lutas sanguinolentas dos assírios, disputando a hegemonia do seu império dividido e infeliz. Nabopolassar e Nabucodonosor reaparecem à minha frente, arrasando Ninive e atacando Jerusalém, cercados de súditos a se banquetearem sobre presas misérrimas para desaparecerem, depois, num sudário de cinza. Não observo, contudo, apenas o gentil, na pilhagem e na discórdia, expandindo a própria ambição, o povo escolhido, apesar dos desígnios celestes que lhes fulguram na lei, entregasse, de quando em quando, a sementeira de miséria e ruína, revoluções e conflitos ceifam as 12 tribos e o orgulho desvairado compele irmãos ao extermínio de irmãos. Revejo os medos, açoitados pelos cimerianos e citas.
Dario surge, ao meu olhar assombrado, envolvido nos esplendores de Persépolis para mergulhar-se em seguida, nos labirintos do túmulo. Esparta e Atenas, entre códigos e espadas, se estraçalham mutuamente, no impulso de predomínio. Numerosos tiranos, dentro de seus muros, manobram o cetro da governança, fomentando a humilhação e o luto. Alexandre, à maneira de privilegiado, passa esmagando cidades e multidões, deixando um cortejo de lágrimas, atrás da fanfarra guerreira que lhe abre caminho à morte, em plena mocidade. E os romanos, Senhor? Desde as alucinações dos descendentes de Príamo ao último dos imperadores, deposto por Odoacro, jamais esconderam a vocação do poder, arrojando povos livres ao despenhadeiro da destruição. Todos os conquistadores vieram e dominaram, surgindo na condição de pirilampos barulhentos, confundidos, à pressa, num turbilhão de desencanto e poeira. Tu, porém, soberano Senhor, te contentou com o berço da estrebaria. Ministros e sábios não te contemplaram, na hora primeira, mas humildes pastores se ajoelharam sorridentes, diante de ti, buscando a luz de teus olhos angelicais. Hinos de guerra não se fizeram ouvir à tua chegada libertadora, todavia, em sinal de reconhecimento, cânticos abençoados de louvor subiram ao céu, dos corações singelos que te exaltavam a estrela gloriosa, a resplandecer nos constelados caminhos. Os outros, Senhor, conquistaram à custa de punhal e veneno, perseguição e força, usando exércitos e prisões, assassínio e tortura, traição e vingança, aviltamento e escravidão, títulos fantasiosos e araçás de ouro. Tu, entretanto, perdoando e amando, levantando e curando, modificaste a obra de todos os déspotas e legisladores que procediam do Egito e da Assíria, da Judéia e da Fenícia, da Grécia e de Roma, renovando o mundo inteiro. Não mobilizaste soldados, mas ensinaste a um punhado de homens valorosos a luminosa ciência do sacrifício e do amor. Não argumentaste com os reis e com os filósofos, no entanto, conversaste fraternalmente com algumas crianças e mulheres humildes, semeando a compreensão superior da vida no coração popular. E por fim, mestre, longe de escolheres um trono de púrpura a fim de administrares o reino divino de que te fizeste embaixador e ordenador, preferiste o sólido da cruz, de cujos braços duros e tristes ainda nos envias compassivo olhar, convidando-nos à caridade e à harmonia, ao entendimento e ao perdão. Conquistador das almas e governador do mundo, agora que os teus tutelados afiam as armas para novos duelos sangrentos, neste século de esplendores e trevas, de renovação e morticínio, de esperanças e desilusões, ajuda-nos a dobrar a cerviz orgulhosa, diante do teu singelo berço de palha. Mestre da verdade e do bem, da humildade e do amor, permite que o astro sublime de teu natal brilho, ainda, na noite de nossas almas e estende-nos caridosas mãos para que nos livremos de velhas feridas, marchando ao teu encontro na verdadeira senda de redenção. 50 Ano Novo. Quando o desvelado orientador chegou ao planeta, encaminhando o aprendiz à experiência nova, o lar estava em festa, na celebração do Ano Novo. Músicas alegres embalavam a casa, flores festivas enfeitavam a mesa lauta. Riam-se os jovens e as crianças, enquanto os velhos bebiam vinhos de júbilo. O devotado amigo abraçou o tutelado e falou: Nova existência, meu filho, é qual ano novo. Enche-se o coração das esperanças mais belas. Troca-se o passado pelo presente. Rejubila-se a alma na oportunidade bendita. Promessas divinas florescem no coração. O tempo é o tesouro infinito que o Criador concede às criaturas. Não esqueças, todavia, que a concessão de um tesouro é título de confiança e toda confiança traduz responsabilidade. Tanto prejudica a obra de Deus o avarento que restringe a circulação dos valores, como o perdulário que os dissipa, olvidando obrigações sagradas. O tempo, desse modo, é benfeitor carinhoso e credor imparcial simultaneamente. Na terra a maioria dos homens não chegou ainda a compreendê-lo. Os ignorantes perdem nu. Os loucos matam nu. Os maus envenenam-no. Os indiferentes zombam dele. Os vaidosos confundem-no. Os velhacos enganam-no. Os criminosos perturbam-no. Riem-se dele os pandegos. Os mentirosos ridicularizavam-no. Os tolos esquecem-no.
Os ociosos combatem-no. Os tiranos abusam dele. Os irônicos menosprezam-no. Os arbitrários dominam-no. Os revoltados acusam-no. Aproveitam-no os trabalhadores fiéis. O tempo, contudo, meu filho, pertence ao Senhor e ninguém pode subverter a ordem de Deus. E por isso que, ao fim da existência, cada um recebe conforme usou o divino patrimônio. Vale-te, pois, da oportunidade nova, sem olvidares o dever, convicto de que ninguém falará ou agirá no mundo, em vão. O homem precipita-se. O tempo espera. O primeiro experimenta. O segundo determina. Se atingires a alegria de recomeçar, alcançarás, igualmente, o dia de acertar. Lembra-te de que o tempo ensinará aos ignorantes. Anulará os loucos. Envenenará os maus. Zombará dos indiferentes. Confundirá os vaidosos. Esclarecerá os velhacos. Perturbará os criminosos. Surpreenderá os pandegos. Ridiculizará os mentirosos. Corrigirá os tolos. Combaterá os ociosos. Ferirá os tiranos. Menosprezará os irônicos. Prenderá os arbitrários. Acusará os revoltados. Compensará os trabalhadores fiéis. Calou-se o venerável ancião. Havia risos à mesa doméstica, expectativa no candidato à reencarnação, sorrisos paternais no velhinho experiente. O sábio abraçou novamente o discípulo e despediu-se rematando: Não te esqueças de que o tempo é generoso nas concessões e justo nas contas. Vai, porém, meu filho, e não temas. Nesse instante, à maneira do homem, cheio de esperanças, que penetra o ano novo, o aprendiz reingressou na onda do nascimento.